Em 2023 aconteceu algo que chamou a atenção do mundo inteiro. Vencedores do Prêmio Nobel, grandes cientistas de IA e até CEOs das maiores empresas de inteligência artificial assinaram uma declaração. E o que dizia nela? Reduzir o risco de extinção causado pela IA deve ser tratado como prioridade global, no mesmo nível de ameaças como pandemias e guerra nuclear. Isso fez surgir uma grande pergunta. Como a gente saiu do ChatGPT, que parecia só uma ferramenta inteligente, para falar de IAs que poderiam acabar matando cada ser humano na Terra? Por que tantas pessoas importantes acreditam que isso é possível e que vai acontecer mais cedo do que a gente imagina? Para responder isso, eu quero te mostrar uma linha do tempo que revela como o poder da inteligência artificial foi crescendo ao longo dos anos e como esse crescimento pode nos levar a um futuro completamente diferente do que imaginamos. Em 2019, apareceu o ChatGPT 2. Naquela época, ele era bem básico. Só respondia perguntas curtinhas, traduzia frases simples e fazia contas fáceis. Em 2022, chegou modelos como o ChatGPT 3.5 e foi um salto gigante. De repente, a IA conseguia responder perguntas bem mais complexas, inventar histórias inteiras e até escrever programinhas de computador. Agora, em 2025, a conversa mudou de nível. Esses modelos já passam em provas de doutorado, constroem softwares completos sozinhos e ainda imitam vozes humanas de um jeito praticamente perfeito. Em várias áreas, eles já superaram gente comum e até especialistas. Ainda tem pontos fracos, é claro, só que a lista do que a IA não consegue fazer tá ficando cada vez menor. Mas e se a gente esticar essa linha do tempo pro futuro? Veremos as IAs ficando cada vez mais poderosas, até chegar num ponto decisivo, o momento em que elas próprias conseguem projetar e construir novas IAs, sem a ajuda de ninguém. A partir daí, o progresso não viria dos pesquisadores humanos, seriam as próprias IAs criando versões melhores delas mesmas. E essa linha de evolução, que até aqui subia aos poucos, de repente dispara. Se a gente continuar essa linha, vamos chegar no estágio da superinteligência. IAs melhores do que qualquer ser humano em qualquer tarefa intelectual. Melhores do que toda a humanidade reunida. Elas produziriam avanços científicos e tecnológicos por conta própria. Fariam a maior parte do crescimento econômico e transformariam completamente o mundo. E se a gente for ainda mais longe, um dia poderíamos chegar nesse cenário extremo. Deuses máquina incompreensíveis erguidos sobre nós, como nós estamos acima das formigas. Entidades capazes de remodelar o mundo como quiserem, com ou sem o nosso envolvimento ou permissão. Se a gente chegar nesse ponto, bom, provavelmente a humanidade some do mapa. E não porque a IA vai decidir "quero destruir os humanos". Não. Seria mais pelo motivo que fez a gente já levar tantas espécies à extinção. Não foi porque a gente quis, mas porque estávamos ocupados demais mudando o mundo e simplesmente não valia a pena manter elas por perto. Aí vem a pergunta que não quer calar: quando isso pode acontecer? A verdade é que ninguém sabe. Pode ser daqui a décadas, pode ser antes. Agora, será que existem outros caminhos além desse? Bom, claro que tem, mas do jeito que a gente tá hoje, produzindo modelos cada vez mais poderosos, sem parar pra pensar direito, esse é o caminho mais provável. E esse caminho provável é péssimo pra gente. Nós somos incríveis em fazer IAs mais fortes, mas até agora não descobrimos como fazer essas IAs realmente fazerem o que a gente quer. Sim, já tem um certo controle. Hoje, se você pede para um assistente de IA explicar como fazer uma bomba, geralmente ele recusa por causa das travas que colocaram nele. Mas ele não resiste tanto assim. Com um jeitinho, ainda dá para burlar. E lembra, até agora a gente só tentou controlar sistemas mais fracos do que nós. Dá para perceber quando o ChatGPT, por exemplo, tá mentindo para você. Mas e quando eles se tornarem mais inteligentes que a gente? Aí acabou, vai ficar infinitamente mais difícil. E sabe o pior? Ninguém, absolutamente ninguém sabe como resolver isso. Por isso a precaução vem de cima. Desde ganhadores do Prêmio Nobel até os próprios CEOs que lideram as maiores companhias de inteligência artificial. Eles estão falando em público sobre o risco real da extinção da humanidade. Esse final aqui, ele não é inevitável. Mas se a gente não levar a sério, aí sim pode virar. Então bora voltar para nossa linha do tempo. Se a inteligência artificial continuar evoluindo nesse ritmo, qual o próximo passo? O próximo passo é a tal da AGI.
Inteligência Artificial Geral. O significado disso é simples. Tudo o que um humano consegue fazer em um computador, uma AGI também conseguiria igualzinho. E a partir daí o jogo muda. Hoje já temos sistemas que você pode ligar no computador normal e eles conseguem olhar para a tela, entender o que está acontecendo, mandar mensagens, pesquisar na internet e até usar ferramentas externas sem dificuldade. Mas pelo menos não consegue fazer chamada de vídeo. Já consegue também. Ou seja, os blocos já estão todos na mesa. O que falta é ver o quão bem eles conseguem juntar essas peças. Eles já mandam mensagem no WhatsApp, mas será que conseguem gerenciar uma empresa inteira? Eles já escrevem código, mas será que conseguem escrever um artigo científico de ponta? Bom, por enquanto a resposta é... ainda não, mas é só questão de tempo. E não parece ser muito tempo não, porque se você olhar para o passado, 5 anos atrás, essas mesmas IAs mal conseguiam escrever uma frase coerente. E agora já escrevem contos inteiros, respondem perguntas complexas e até resolvem provas difíceis. Muita gente duvida que elas vão chegar nesse próximo nível por 2 motivos. O primeiro é a ideia de que a IA não está realmente pensando de verdade. E beleza, isso aqui gera um debate interessante. Mas, no fim das contas, o que vai importar é quais tarefas ela consegue fazer e quão bem ela consegue fazer isso. Se a IA não entende xadrez da mesma forma que a gente entende, tanto faz. O que importa é que ela consegue ganhar de campeões mundiais facinho. O segundo motivo é acreditar que em algum momento vai aparecer uma barreira e que certas tarefas serão impossíveis para um IA. Só que as pessoas vêm falando isso há anos e sempre é. O pessoal do xadrez, das conversas, das imagens simples, até os vídeos mais trabalhados, todo mundo dizia: aqui ela vai parar. E não parou. A forma como essas IAs são treinadas seguem princípios básicos da computação. E esses princípios sugerem que qualquer tarefa intelectual que um humano pode fazer, uma IA grande o bastante também pode fazer. E não esquece que as maiores empresas do planeta estão despejando dezenas de bilhões de dólares nisso. Elas querem que isso aconteça, e rápido. Em algum momento, essa linha de evolução da IA vai começar a acelerar de verdade. E o motivo é simples. As próprias IAs vão nos ajudar a criar versões ainda melhores delas mesmas. E isso tem até o nome: autoaperfeiçoamento recursivo. Funciona assim: cada geração de IA cria a próxima que já nasce mais poderosa. Esse processo vai ser inevitável quando a gente chegar na AGI, a inteligência artificial geral. Se uma IA pode fazer qualquer coisa que um humano faz em um computador, então ela também pode trabalhar na criação de novas IAs. E o mais assustador, isso já começou. Hoje, a IA já gera prompts melhores, cria dados de treinamento mais eficientes, ajuda a projetar GPUs, escreve código para experimentos e até inventa novas ideias de pesquisa. Com o tempo, vamos ver cada vez mais disso. IAs trabalhando sozinhas, inventando algoritmos novos, descobrindo formas inéditas de lidar com o mundo. E calma, não vai ser tipo o Exterminador do Futuro que começa a dar a louca na IA. Não. Vai ser muito mais gradual, parecido com o que já está acontecendo agora. Humanos entregando mais e mais responsabilidades para a IA, porque ela é mais rápida, mais barata e, sinceramente, melhor. E aí chegamos no ponto perigoso. Elas começam a fazer coisas que nenhum humano conseguiria fazer. Inovações que a gente não imaginaria, talvez nem entenderia. E cada nova descoberta só torna a IA ainda melhor para descobrir a próxima. Isso é um salto que sai do autoaperfeiçoamento para superinteligência artificial. O que significa isso? Significa que depois da AGI, o próximo passo é a ACI, uma inteligência muito acima da humana. Não só mais inteligente que qualquer pessoa, mais inteligente que todas as pessoas juntas. Isso pode acontecer muito rápido, porque, pensa comigo, quando você tem uma AGI, criar outra é simples, é só copiar o código e rodar em outro servidor. Na verdade, isso já acontece. Quando o ChatGPT foi lançado, a OpenAI colocou milhões de cópias dele para rodar em paralelo em questão de dias. E as IAs ainda têm vantagens absurdas, elas são muito mais rápidas. Um modelo como o ChatGPT consegue escrever uma página inteira de texto técnico em menos de 1 minuto e ler milhares de palavras em segundos. O melhor jogador de xadrez de IA já consegue esmagar campeões humanos.
mesmo que só tenha 1 segundo para pensar em cada jogada. E tem mais, enquanto os humanos precisam de anos de treino para evoluir, uma IA pode descobrir uma técnica nova e compartilhar instantaneamente com milhões de outras, como uma mente coletiva. E não faz sentido achar que elas vão parar no nível humano. A história mostra que quando a IA se iguala a gente em alguma coisa, ela não estaciona ali, ela passa voando. Olha só, xadrez, reconhecimento facial, diagnósticos médicos, todas essas áreas já foram superadas há anos e a curva continua subindo. Agora, pensa nesse cenário. Imagina um humano comum que do nada consegue memorizar a internet inteira, ler e escrever 10 vezes mais rápido e ainda por cima se clonar à vontade. Parece apelão, não é? Agora imagina que cada clone consegue editar o próprio cérebro para ficar ainda mais inteligente. Isso aqui sairia totalmente do nosso controle rapidinho. É isso que significa a superinteligência artificial. E daí vem a parte mais doida, a chamada IA divina. E relaxa, eu não tô falando que vai ser um novo Deus e começar a fazer milagre, tipo inventar energia infinita ou viagem mais rápida do que a luz. Isso porque tem alguns limitezinhos físicos no universo e eles continuam valendo. Mas a real é que a gente tá muito longe de bater nesses limites. Pra você ter noção, o celular no seu bolso tem mais de 1 milhão de vezes a memória do computador que levou o homem à Lua. E mesmo assim ele ainda é 1 milhão de vezes menos denso do que o DNA. E o DNA também nem chega perto do limite do que seria possível fisicamente. Agora faz o exercício inverso. Imagina mostrar a tecnologia de hoje para os cientistas de 1920. Eles até podiam entender a teoria de mandar informações pelo espaço com ondas de rádio, mas nunca, jamais adivinhariam que qualquer adolescente de 2025 carregaria no bolso um aparelho capaz de assistir vídeo de gatinhos dançando em tempo real. E esse é o ponto. A gente não tem como prever o que uma superinteligência artificial vai inventar. Mas o que é certo é que vai parecer tão absurdo para nós quanto o mundo de hoje pareceria para os cientistas de um século atrás. E lembra, o progresso não anda em linha reta, ele acelera. Cada avanço da IA cria base para o próximo, cada vez mais rápido. Esse ciclo só acaba quando não tiver mais nada para melhorar. Então, tenta imaginar uma IA tão poderosa, mas tão poderosa, que não existe nenhuma forma de deixá-la mais inteligente. Nem mesmo usando as ferramentas e técnicas de engenharia mais avançadas que a própria IA seria capaz de inventar. Um sistema assim estaria esbarrando no último limite possível, as próprias leis da física. E assim, não dá pra chamar as habilidades dessa IA de milagrosa, é claro, mas pra nós ia parecer milagre. E se isso acontecer diante dela, nós seríamos completamente impotentes. Para que esse futuro dê certo para a humanidade, existe um desafio gigante. Precisamos descobrir como criar IAs que realmente queiram fazer o que queremos que elas façam. Tem várias ideias por aí de como isso podia ser feito, mas a real é que estamos muito longe de ter algo que funcione de verdade. E o pior, não sabemos como é a mente de uma IA por dentro. E nem do que elas são realmente capazes. Ou seja, a gente já tem dificuldade em entender e controlar as IAs de hoje. Quando estiver mais perto da AGI e da ACI, isso vai ficar bem mais complicado. E tem uma coisa importante aqui: as IAs não precisam odiar a humanidade para acabar com a gente. O problema é outro. Presta atenção nisso. Se realmente criarmos IAs que projetam AGIs, que projetam ACIs, então para esses deuses máquinas imponentes, nós seríamos apenas um detalhe irrelevante. Para elas, a humanidade vai parecer só um monte de seres primitivos tomando conta de recursos valiosos. Pensa assim, quando a gente quer construir um arranha-céu e encontra um formigueiro no terreno, não é que a gente odeia as formigas, é só que o prédio é mais importante. É isso que pode acontecer conosco. É por isso que simplesmente não dá para ignorar o problema. Apostar que IAs poderosas não vão nos prejudicar é literalmente apostar o futuro de toda uma espécie, a nossa espécie. A outra opção seria parar, ou pelo menos desacelerar o avanço até entendermos melhor o que está acontecendo. Porque no ponto que estamos hoje, já é difícil controlar algumas IAs mais ou menos no mesmo nível que a gente. Agora, imagina controlar milhões de IAs tão inteligentes quanto nós, ou pior, IAs que olham pra gente do mesmo jeito que a gente olha pras formigas. A gente precisa de tempo para construir instituições que realmente consigam lidar com uma tecnologia
que sim, pode trazer risco de extinção. E depois tempo para descobrir a ciência e a engenharia necessária para criar IAs que a gente consiga controlar de verdade. O problema é que esse tempo está escapando, porque a corrida já começou. Empresas e países do mundo todo estão despejando dezenas de bilhões de dólares para construir a IA mais poderosa possível. Estamos acelerando cada vez mais em direção ao precipício. As escolhas que a gente fizer agora sobre o desenvolvimento da IA vão ecoar por toda a história. E aqui não tem meio termo. Acertar não é uma opção, é uma necessidade. As ferramentas para construir uma IA super inteligente já estão chegando, mas as instituições para controlar essa tecnologia precisam vir antes disso. A gente precisa mobilizar especialistas, políticos e pessoas comuns, como eu e você, preocupadas com o futuro. Porque manter a humanidade no controle não é tarefa para alguns. Cada voz importa. Cada ação conta e o tempo tá acabando. Compartilhe essa mensagem para garantir que a invenção mais poderosa da história não acabe se tornando a última.